Olá, mais um boletim coronavírus do Diário do Grande ABC ao vivo para você agora. Seja muito bem-vindo. Esta é minha casa, estou de home office, mas as notícias não param, não pararam um segundo desde o início da pandemia. Passamos já de boletins já de 50 para frente, então todos os dias informando vocês aqui fazendo aquele resumão da notícia do dia da forma mais simples, mais direta e mais traduzida, para você também entender o que está acontecendo. Sempre muitas mudanças diárias aí de notícias, a cada dia uma coisa diferente, né? Então eu vou deixar você entrar aí ao vivo comigo, me dar boa noite, me dar um oi, eu vou lendo os comentários no decorrer do boletim, para também a gente fazer, né, essa conexão aí muito importante. Vocês me fazem companhia todas as noites aí e eu também espero fazer companhia para vocês, informando para que você saia deste boletim com bastante informação, com bastante know-how aí para poder conversar com os amigos, comentar o que está acontecendo, muita confusão, muita polêmica, e os números do coronavírus não param de subir no Brasil, em São Paulo e, claro, também no mundo, certo? Mas, enfim, estamos aqui para noticiar, independentemente do que for. Obrigada pela presença aí, ó. Quem já está comigo online, não saia, gente. Vocês entram e saem. Fica comigo aí. Prometo que vai ser um boletim agradável. Pelo menos eu vou tentar fazer com que seja, explicar para vocês o que está acontecendo. Participa aí. Não me dá tchau, não, me dá oi. Oi, Marcela, boa noite. Vamos lá, estou aguardando a boa noite de vocês aí. Enquanto isso, já vou começar falando sobre o assunto do dia, mais um assunto mesmo que foi assunto de ontem. Hoje não mudou porque envolve o nosso grande ABC. Então, ontem no boletim a gente começou a falar que os 7 prefeitos tinham protocolado um documento para pedir que o grande ABC estivesse na flexibilização, na nova flexibilização do João Dória, a quarentena inteligente, que ele chama, a quarentena colorida. Lembra que eu falei para vocês ontem à noite que esse documento foi protocolado? Hoje de manhã, então, deu certo, mas ainda não oficialmente. Como assim, Marcela? Como assim? Olha só o que aconteceu. Então, ontem à noite, esse documento foi protocolado, eles tiveram uma reunião lá no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, e hoje, na coletiva de imprensa do João Dória, que ele sempre faz, ele falou que há uma possibilidade, sim, do grande ABC, então, ser encaixado nessa faixa laranja, que é uma faixa mais flexível da quarentena. Nessa faixa, inclusive, prevê abertura de shopping center, obviamente restrita. Por exemplo, os shoppings podem funcionar só até 4 horas, com 20% da capacidade de antes, né? Mas tudo bem. Então aconteceu isso. Na coletiva, o João Dória disse que o ABC pode estar nessa faixa. Ainda não é uma coisa oficial. Aí, até quarta-feira, foi prometido que eles vão dar uma resposta oficial para o consórcio intermunicipal, que é o que comanda aqui a região dos 7 prefeitos. Portanto, até quarta-feira é que nós devemos saber como é que vai ficar essa flexibilização, se vem para o ABC ou não. Tudo indica que sim, tá? Tudo indica que sim. Boa noite, vamos começar a dar os boa noites aqui. Flávio Zorante, sempre com a gente, a Rosimeire Gonçalves. Boa noite, quantos casos de Covid temos em Santo André? Eu já vou falar os casos, Rosimeire, segura aí, já já. Marcel e a Paula, boa noite, boa noite. Ó, o Flávio lembra que eu falei ontem do pedido do documento protocolado, né, Flávio? Portanto, deu mais ou menos certo, tá? Aí é o seguinte: o prefeito de Rio Grande da Serra, que também é o presidente do consórcio intermunicipal, o Gabriel Maranhão, falou com a gente. Ele disse o seguinte: olha, que ele espera que, então, no mais tardar na quarta-feira, o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Marco Vignoli, fale sobre o plano de colocar o ABC na faixa laranja. Ele também aproveitou para criticar a separação da capital da região metropolitana. Ele disse o seguinte, abre aspas,
Infelizmente, é uma atitude que tenta levar o grande ABC para a UTI. Nem na Europa, que é um conglomerado de países, vimos uma discussão tão separada, tamanha falta de sinergia. Faz tempo que os prefeitos da região estão reclamando que não são avisados do que se é discutido sobre o coronavírus, né? Lembra a questão do rodízio, a questão dos feriados? Eles ficaram sabendo tudo no dia, tudo com a gente. Então, eles não podiam programar nada, eles não podiam agendar nada. Então, essa rusguinha aí já vem, olha, de semanas. E aí tudo culminou com o grande ABC fora da flexibilização, né? Então, por isso essa indignação aí de todo mundo. Não é fácil. Olha, a pergunta da Roselaine. As escolas vão reabrir? Nenhuma indicação ainda, Roselaine, de que as escolas vão abrir. Elas não fazem parte desse plano de flexibilização que começa no dia 1º e vai até o dia 15 de junho. Mas, gente, depois eu vou falar sobre isso, eu vou reforçar bastante essa questão. Segunda-feira, que é 1º de junho, nada vai mudar. Não é que a partir de segunda-feira tudo vai abrir, tudo vai funcionar, as coisas vão voltar ao normal. Não, por favor, não façam isso, não saiam, não tenham essa perspectiva ainda, ok? Inclusive, só na quarta-feira é que o grande ABC vai saber se saiu da faixa mais restrita vermelha, que foi para laranja, que é a fase 2. Ainda não se sabe, ok? Não é nada certo. Neste fim de semana, então, portanto, amanhã e domingo, os prefeitos das 7 cidades vão se unir para fazer um relatório que foi pedido para eles, com vários quesitos aqui, vários, números de ocupação de UTI, de isolamento físico, um monte de coisa, de internação, um monte de dados aí que a Prefeitura de São Paulo, o governo de São Paulo solicitou para que seja analisado e aí sim dado um parecer positivo ou não dessa flexibilização na fase 2, tá? Então ainda vai se entregar este relatório, este documento, e aí sim, até quarta-feira, eles pediram para ter uma resposta oficial. O Orlando Morando, prefeito de Santo André, acabou de dizer na live dele que a partir do momento que for dado o ok, aí sim eles vão definir uma série de assuntos antes da retomada efetiva. Entenderam a burocracia de tudo isso? Entenderam? Pois é. É muita coisa. Daqui a pouquinho eu vou responder as perguntas de vocês, tá, gente? Não desanimem. Eu vou responder. Só preciso explicar direitinho o que está acontecendo. Então, quero dizer que segunda-feira não é para sair da quarentena, certo? Combinado? Me prometem? Não saiam, por favor, tá? Cada protocolo vai ser analisado um a um. Então, se o grande ABC for para a fase 2, ok, vai poder abrir escritórios de contabilidade, os shoppings parcialmente, alguns outros tipos de comércio. Só que cada comércio vai ter que, cada categoria vai ter que apresentar um plano, ou os prefeitos vão ter que apresentar um plano para cada categoria, que será aprovado ou não, tá? Então, não é uma coisa assim, ó, segunda-feira abriu, já era. Não, ok? Combinado? Não é isso. Vai ser analisado um a um. E ainda vai ter que sair um decreto oficial colocando o grande ABC nessa fase 2, certo? Então, muita paciência, gente, muita paciência. Por favor, deixa eu ler os comentários aqui de vocês. As escolas não. Boa noite, Cibele, Roselaine, Nani Brito, Amanda Marcuso, todo mundo aqui com a gente, muito obrigada. Vamos lá. Academia somente após 20 de julho, Francine Esteves. Academia, Francine, está apenas na quarta fase de abertura da quarentena inteligente. Apenas na quarta fase. Não tem uma data ainda, viu, gente? Não tem uma data. Então, assim, o que se sabe é só a fase 2 e a fase 3, por enquanto, que o mapa lá que o governo divulgou foi pintado apenas de vermelho, fase 1, de laranja, fase 2, e de amarelo, a fase 3. A academia ainda nem está no mapa, é apenas na fase, deixa eu ver aqui para você, ó. A academia é apenas na fase 4, verde, e a fase 5 ainda é azul. Então, sem previsão.
tá? Cibele e Francine, que perguntaram das academias. Sem previsão, apenas na fase 4. Muito dono de salão de cabeleireiro reclamou demais. Por quê? Porque o shopping center está na sua fase 3 e o salão de beleza apenas na. Oh, desculpa, o shopping center na fase 2 e o salão de beleza apenas na fase 3, tá? Com restrições, viu, gente? Nada será como antes. Nada será como antes. Edinho Silva, pelo que eu percebi, estão querendo forçar a reabertura do comércio por pura pressão, pois os casos só aumentam. Edinho, sim, vai ser o próximo assunto aí. A gente está discutindo essa flexibilização como se tivesse no mundo perfeito, não é? Nossa, os casos diminuíram, não tem mais ninguém morrendo de Covid-19. Não é isso, né, gente? Na verdade, todos os dias aqui eu passo as notícias de que os números só aumentam. Os números só aumentam. Nós já passamos, o Brasil já passou a Espanha no número de mortos. Vocês lembram que no começo da pandemia a Espanha era um dos epicentros da doença? O Brasil já passou a Espanha nesta madrugada. Eu vou ler para vocês o número. Olha só, eu estou abrindo aqui. Eu quero pegar. A gente fez uma enquete no nosso Instagram para perguntar se as pessoas acham que é o momento de flexibilizar ou é o momento ainda de lockdown. E eu daqui a pouquinho já vou passar para vocês a resposta aqui. Deixa eu falar os números então, Brasil e Espanha, olha só. O Brasil tem 27.878 mortos por causa da Covid-19. A Espanha, 27.121. Então, o Brasil, olha, 27.878 e a Espanha, 27.121. Passamos a Espanha no número de mortes. Vocês acham que é o momento para abrir, para flexibilizar qualquer coisa? Me respondam aí com esses números que eu acabei de dar. Maurício, companheiro de trabalho, muito importante aí para a gente, obrigada. Vanessa Leme Braga, não adianta abrir e depois ter que voltar atrás. Esse é o principal medo dos governantes, Vanessa, ter que voltar atrás. Alexia Roque, boa noite. As diretoras escolares, coordenadoras, assistentes pedagógicos, a pais também estão se unindo para que nós, estagiárias, possamos ficar. Tenho toda uma história aqui das estagiárias, Alexia. Obrigada por compartilhar sua história aí. A gente pode passar para o pessoal de 7 cidades, chefiado pelo grande Anderson Fattori, que está fazendo um trabalho incrível frente às 7 cidades. Quero aproveitar aqui para parabenizá-lo. Uma pessoa com paciência. Pensa numa pessoa com paciência, o Fattori. É uma pessoa educada, que respeita o próximo. Parabéns, Fattori, de verdade, viu? Um prazer trabalhar com você. Olha só, a enquete que eu fiz sobre lockdown e flexibilização no nosso Instagram. Está bem dividido. 60% acha que tem que ter lockdown, que é o momento de lockdown, e 40% acha que é o momento de flexibilizar. Então, está bem dividido mesmo. Roberto Silva, boa noite. Professor de teologia, hebraico, grego, aramaico, parabéns pelo trabalho. Obrigada, Roberto, por nos acompanhar. Uma honra aí. A Roselaine, por que você acha que eles do nada resolveram reabrir se eles diziam possível lockdown? Roselaine, com certeza a pressão econômica, que eu entendo completamente também, as pessoas estão desesperadas, mas é uma doença que é muito grave. Então, assim, eu entendo os governantes também, eles estão tentando, só que nessas tentativas, as pessoas acharem que já é hora, que já voltou ao normal, os números podem subir muito, e aí sim dá problema mais ainda na questão da saúde, né? Então, é muito complicada essa decisão, eu acho. Olá, Diário, boa noite. Necessitamos atenção de vocês, não vem tão difícil. Mais uma vez a mesma história, né, Michele? Anderson Fattori, vamos passar para ele. Oi, tudo bem? Sou estagiária da Prefeitura de Santo André, meu e de outras estagiárias vão acabar o contrato, não iremos conseguir mais uma coisa sobre as estagiárias. Agradeço por entrarem aqui, por deixarem as mensagens, vamos reportá-las aí para o pessoal de 7 cidades. Muito obrigada. Renata Bini. Estúdio de Pilates, atendendo 2 pessoas por hora, com pedido médico, com medidas de higiene e máscara. Pode retomar o atendimento a partir do dia 1º de junho. Renata, não. Nada vai poder abrir no dia 1º de junho, absolutamente nada, tá?
Depois do dia 1º de junho, cada caso vai ser analisado de acordo com a área que a cidade está. Nada vai poder abrir, não abram, tá? Não abram. Ana Silva, será que quem está na área de risco vai poder trabalhar? Quem está na área de risco vai poder... Eu acho que sim, Ana, se você for serviço essencial, se você estiver nessa área que for aberta, né? Caso contrário, não. Vanessa Braga, entendo que a economia é preocupante, mas no falido se recupera uma vida, não. Concordo plenamente, Vanessa. Vamos lá, olha, deixa eu falar aqui os números que vocês pediram aí. Então, eu falei do Brasil, que são 27.878 mortos, é isso, e foram 1.124 mortos em 24 horas. 1.124 mortos em 24 horas, esse dado é muito alarmante ainda. Enquanto esse número não cair em 24 horas, não dá para flexibilizar nada, infelizmente, gente. O Brasil já está em 5º lugar do número de mortos no mundo, atrás dos Estados Unidos, Reino Unido, Itália e França. E nós temos 465.166 casos já. 465.166 casos. Muita gente, né? Muita gente. Em São Paulo hoje. Então, São Paulo, que é onde está se flexibilizando, discutindo esse assunto, olha só, em São Paulo já são 101.556 pessoas infectadas pelo vírus e 7.275 vítimas fatais. Para arredondar, mais de 100 mil pessoas infectadas e mais de 7 mil pessoas mortas no estado de São Paulo. Em 24 horas, já foram 295 mortes, com 5.695 novos casos de coronavírus. Números altos, mais uma vez. Será que é hora de flexibilizar? Por favor. Não, não é a hora, gente. Li Pauline, boa noite, parabéns pelo trabalho. Você está esclarecendo melhores do que os jornais. Li, muito obrigada. É o nosso objetivo mesmo, porque a gente lê tanta coisa aí, né? É tão difícil, cada um diz uma coisa, cada um usa termos muito específicos médicos, técnicos, né, que a gente não entende. Então, a minha missão é traduzir para vocês e bater um papo mesmo. Por quê? Nós também estamos passando pela mesma fase, nós também estamos passando pelas mesmas restrições e também pelo mesmo perigo, né? Mesmo perigo de ser infectado, nossas famílias. Então, nós estamos todos juntos, viu? Muito obrigada pelos comentários, eu fico muito feliz mesmo e acredito que esteja seguindo no caminho certo. Aí. Bom, vamos por região, Grande ABC então. Grande ABC, nós temos 7.010 casos confirmados hoje, sexta-feira, com 12.952 suspeitos e chegamos às 580 mortes. 580 pessoas do Grande ABC perderam a vida, a batalha para a Covid-19, viu? 580 pessoas aí. Você conhece alguém que perdeu a batalha para a Covid-19? Você conhece alguém que se recuperou da Covid-19? Também é muitíssimo importante, né? São Bernardo lidera aí com 1.743 casos positivos, 202 mortes e 6.271 suspeitos. Santo André apenas ganha de São Bernardo na questão dos casos, 2.475, são 144 mortes e 3.617 suspeitos. Altas, 1.001 pessoas em Santo André receberam alta da Covid-19. Olha que interessante. Roselene Wendel, muito obrigada pelas informações. Imagina, estamos juntos, Rosemeire. Roselane, tem a Rosemeire em cima e a Roselane. Vocês são irmãs, não? Rosemeire Gonçalves. Como reabrir o comércio se ainda falta álcool e gel nos supermercados e máscaras nas farmácias? E tem mais, Rosemeire. Além de faltar, as pessoas estão jogando máscara em qualquer lugar. As pessoas estão descartando a máscara, a luva, em qualquer lugar. Você acha que essas pessoas estão preparadas para uma flexibilização? Márcia Quinelato, misericórdia, Márcia, concordo, misericórdia. Parei em Santo André, né? São Caetano são 1.069 casos, 39 mortes e 171 suspeitos. São Caetano sempre divulga o isolamento físico, 46%, muito baixo. E o número de ocupação de leitos de UTI, 62%.
Os principais bairros afetados em São Caetano, bairro Santa Maria e Nova Gerte. Diadema, 1.087 casos, com 109 mortes, 2.126 suspeitos, os bairros mais atingidos, aí o centro e Paineiras. Mauá, 396 casos, 63 mortes e 661 suspeitos. Ribeirão Pires, 171 casos, 15 mortes e 61 suspeitos. E Rio Grande da Serra, 69 casos, 8 mortes e 45 suspeitos. Então, resumindo mais uma vez os números do Grande ABC, hoje nós chegamos aos 7.010 casos confirmados na região, com 12.957 suspeitos e 580 mortes. 580 mortes no Grande ABC. Em São Paulo, são 7.275 e no Brasil chegamos às 27.878 mortes. Passamos a Espanha. Não é fácil. Mais uma vez repito, muito complicada é a palavra que eu estou mais falando nesta quarentena. Porque de um lado tem a questão da saúde, dos números, dos mortos, dos leitos de UTI. Pessoas estão morrendo em alguns lugares do Brasil porque não têm acesso a respiradores. De outros comerciantes desesperados, perdendo os negócios, perdendo os empregos, aí os estágios, como colocou a Jéssica Andrade aqui, mais uma aí unida nessa guerra dos estagiários da Prefeitura de Santo André. Então, assim, todo mundo, né? Tem várias áreas aí. Nós, ao mesmo tempo, no Brasil, discutindo, né, política, quer dizer, a gente ainda não tem um ministro da saúde oficial, depois de 2 saírem. Então, ao mesmo tempo, no Brasil, a gente tem que discutir coisas políticas que não deveriam estar sendo discutidas, né? Então, é muita coisa para nossa cabeça. É óbvio que a gente fica ansioso aí, chateado, mas a gente não pode desistir, gente. Força, 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 força. Andréa, Cristina, força para vocês, estagiárias aí. Nós vamos passar a demanda para 7 cidades. Fica tranquila. Rosimeire Gonçalves, sabe de alguma previsão para vacina? Olha, Rosimeire, a gente já falou sobre isso aqui. Em todos os lugares do mundo estão pesquisando essa vacina. Todos. Existe uma que já está sendo aí testada no estágio mais avançado, né? Que eles falam que eles têm que testar primeiro em animais, depois eles testam num grupo pequeno de seres humanos, depois eles expandem para um grupo maior de seres humanos. Essa vacina é a que está mais avançada e que provavelmente vai ser começada a testar em setembro. Então, o mínimo que a gente tem aí de mês é setembro, tá? Até lá, gente, até ter uma vacina, tomem muito cuidado. Por favor, tomem muito cuidado. Paula Santos, gostei da reportagem do Diário sobre os descartes das máscaras. Nós, Garis, agradecemos a Paula de novo aqui. Paula, obrigada por participar. A Paula sempre está aqui. Eu aproveito para agradecer a todo mundo que está na linha de frente como ela, não apenas os profissionais da saúde, como os profissionais da limpeza, que são essenciais para a gente. Muito obrigada, Paula. Eu espero que as pessoas tomem consciência, porque é inadmissível, né? É inadmissível as pessoas jogarem as máscaras e luvas na rua. A gente tem flagrado as cenas em banco de ônibus. Imagina quando começar a flexibilizar, gente. Sem contar que as pessoas não estão. As pessoas não estão. Até perdi o que eu ia falar. Tem muita gente que não está usando máscara ainda. Pensa, não é nem que nem está descartando, a pessoa não está nem usando. Ainda não entendeu que é para usar máscara, que é uma barreira de proteção importantíssima, essencial, né? Então, são coisas que eu estou falando aqui todos os dias. E a gente tem reclamação também todos os dias sobre esses assuntos. Muita gente saindo nas ruas, muita criança empinando pipa, aglomeração, festa, baile funk, pancadão, gente no bar bebendo. Olha, são coisas assim inacreditáveis, que parece que o mundo tá ok, que não tem vírus nenhum espalhado, sabe assim? É uma coisa assim preocupante, é preocupante mesmo, tá?
Márcia Quinelato, com esse governo que temos, que não se entendem, quem sofre é o povo brasileiro, principalmente os mais vulneráveis. Disse tudo, Márcia. Os mais vulneráveis, as pessoas que precisam ter aí uma ajuda, né, do governo, esse auxílio-benefício também, que foi uma confusão só. Muita gente não recebeu nem a primeira parcela. A gente precisava desses governantes do nosso lado, né? E assim, e eles estão batendo cabeça ali e não estão resolvendo nada pra gente. Então é muito complicado, cara, é muito complicado. José Val Santos, esses números de mortes no ABC são reais ou são manipulados os resultados? José, eu conversei com um médico aqui do Cristóvão da Gama, de Santo André, que está na linha de frente, né? E ele falou que não tem, José, como ser manipulado esses números, porque é um protocolo muito complicado para você liberar alguém que morreu. Não é simplesmente, enterra aí e fala que é Covid-19. Não existe isso, não existe isso. Então, o que pode acontecer, na verdade, é que esses números sejam menores do que a realidade. Maiores é realmente impossível. Menores porque as subnotificações, né, que a gente chama, que são esses números aí, ou que os exames não ficaram prontos, ou que as pessoas que morreram não foram testadas, ele chega a 50% no Grande ABC, uma matéria do Derek Bittencourt de hoje, que está lá no nosso site, né? Confira lá direitinho sobre, que explica o que são essas subnotificações aí. Então, José, é muito difícil mesmo esses números aí estarem sendo manipulados, porque já o médico, por exemplo, jamais vai assinar um BO, né, um protocolo de morte, colocando qualquer coisa lá. Ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer isso. O que está acontecendo é que agora as pessoas, os governantes, né, e os hospitais estão se organizando melhor para pegar esses números aí de mortos e aí passar com mais clareza, com mais rapidez. Então, por isso que pode ter aumentado de uma vez o número, é porque a parte burocrática está sendo mais organizada, tá? Mas assim, o médico nenhum assinaria uma morte que não seja, que ele não tenha certeza do que foi. Isso você pode ter certeza. A notícia ruim que eu dou é que os números provavelmente são muito maiores. Aí sim, porque aí são a tal das subnotificações, entendeu? Silene Peixoto falando da parte dos estagiários, a gente colocou aqui, deixa eu ver se é a mesma, acho que é, né? Legal, meninas, que vocês entraram aqui na live para falar sobre isso, eu agradeço, parabéns pela união de vocês, é muito importante, muita força aí, vamos ver o que nós fazemos em relação a isso. Agradecemos mesmo todo mundo aí que participou. Regiane Ferretti entrou agora, boa noite. Lembrando que todos esses boletins, tudo que a gente produz, né, de mídias aí, os vídeos, entrevistas com especialistas, todos disponíveis no nosso site, no nosso YouTube, Instagram e aqui no Facebook para você assistir e compartilhar a hora que você puder, tá? Se você achou legal, compartilha. Se você entendeu melhor com a minha explicação, que bom, compartilha aí para quem não está trabalhando, que não está entendendo as coisas, tá? Miss Lane Campos, olha lá, sobre as estagiárias, Miss Lane, parabéns aí pela união. Roberto, quem é MEI e trabalha em pequenas escolas de música e idioma vão poder abrir? Roberto, sobre educação, nada está programado para abrir ainda. Nada de educação, por enquanto vai ter que ser educação online mesmo. Nesse plano São Paulo que o Dória divulgou, não prevê abertura de nenhuma escola, de nenhum lugar de educação ainda, tá? Complicado, né, Roberto? Mas não tem jeito. Roselane Wenzel, pior é que muitos jovens sem comorbidades estão morrendo. Isso mesmo, a gente no começo da pandemia falava que os mais atingidos eram as pessoas acima de 60 anos, com comorbidades. Continua sendo, mas não está longe de ser só isso, tá? Muita criança, infelizmente, perdendo a vida, muitos jovens sem apresentar absolutamente nada. Então, a doença não é brincadeira, não é brincadeira mesmo. Regiane Ferretti, a ABCD vai abrir o que a partir de segunda? Regiane, absolutamente nada. Nada vai mudar a partir de segunda-feira. Nada, tá? Infelizmente, eu adoraria falar para vocês, a partir de segunda-feira
vai abrir comércio, salão, academia, shopping. Nada vai mudar, porque os prefeitos da região ainda dependem de uma resposta oficial do governo Dória sobre a inclusão ou não da região na faixa menos restrita de flexibilização. Então, absolutamente nada vai mudar, tá? E por favor, gente, eu sei que tá um clima de ai, que maravilha, vamos sair, vamos, ai, passou a pior fase. Não, gente, infelizmente não. Continuam fazendo a quarentena, mantendo as questões de higiene, de cuidados, tá? Não relaxem em relação a isso, porque o coronavírus é muito detalhista. Nesses pequenos detalhes, nesses pequenos vacilos, é que o vírus entra na sua casa. Então, não é o momento ainda, por favor, tá bom? Rosimeire, muito esclarecedora a sua live, muito obrigada. Michele, obrigada, Marcela, pela atenção de vocês. Se vocês puderem ajudar, vamos passar para o grande Anderson Fattori, pode deixar. Fernanda Gombata, obrigada. Imagina, Jéssica, obrigada. Meninas, imagina, mais uma vez, parabéns aí. Vocês têm que se unir mesmo para tentar entender o que está acontecendo e ir atrás do direito de vocês aí, tá? E obrigada pela participação na live todas as noites por volta de 8, 8h30, 9 horas, dependendo do assunto que a gente está esperando no dia, eu entro aqui para falar diretamente com vocês, tá bom? E último comentário antes de me despedir aqui da Regiane, a hora que abrir vai dar medo, vai morrer muita gente ainda, infelizmente. Vai. Eu deixo a questão para vocês no ar aí, olha. Mesmo que começar a flexibilizar, mesmo que as coisas começarem a voltar ao normal, você não vai ter medo de ir para os lugares com muita aglomeração, sem máscara, antes de uma vacina realmente efetiva contra o vírus? Fica no ar essa pergunta. Você vai ter medo? Eu vou ter. Por um tempo ainda. Até que essa vacina aí seja comprovada e que grande parte das pessoas no mundo seja imunizada. Então, gente, coloquem na cabeça de vocês aí que nós teremos um novo normal. Não vai ser como antes, mas olha, o ser humano é tão resiliente, o ser humano é tão adaptável que a gente vai se adaptar. A gente vai ter que se adaptar, né? A gente vai ter que entender, manter distanciamento, vai ter que tomar cuidado para entrar em casa. E é isso, e eu torço muito para que todo mundo consiga recuperar seus empregos, os seus cargos, para que consiga novamente reaver as suas empresas, que os pais e mães de família consigam voltar a colocar comida na mesa. Se Deus quiser, isso vai acontecer o quanto antes, tá bom? Muito obrigada pela participação de todos vocês. Bom fim de semana, vai fazer frio. Lembrando que o vírus gosta muito do frio, então não deixem tudo fechado em casa, não fiquem muito perto um do outro, tá bom? Mantenham todos os cuidados, se protejam. E, Ana Diniz, faço as suas palavras. Não é hora de baixar a guarda, fica em casa. Boa noite.